Olá, meus amigos. Vamos para mais um momento de edificação no conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo, onde vamos estar sendo iluminado o nosso entendimento para o conhecimento da salvação que toda a humanidade precisa para não receber a ira nem o juízo de Deus. Então, quero convidar vocês agora para a gente trabalhar o conhecimento da verdade de Deus pela palavra, tá? Vamos ler aqui no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 24 ao 27. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Versículo 25. Jesus vai dizer: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tais que colocam a sua confiança na riqueza. Versículo 26. E eles, os discípulos, se admiraram. E ainda mais dizendo entre si: quem poderá, pois, se salvar? Olha o questionamento dos discípulos. Eles não perguntaram a Jesus. Eles ficaram questionando-se a si mesmo. Não é? Eles diziam entre si: quem poderá se salvar? Jesus, ouvindo esse questionamento deles, Jesus vai dar uma resposta para os discípulos diante desse questionamento. Que você precisa conhecer essa verdade. No versículo 27, Jesus vai dizer: olhando para eles, disse Jesus: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vem cá. Jesus está dizendo aqui que para o homem se salvar, por qualquer meio que ele busque, achando que vai encontrar salvação, Jesus está dizendo que é impossível. Para o homem se salvar é impossível. Por isso que o homem precisa de um Salvador para que o salve. O homem não pode salvar-se a si mesmo, por nenhum meio que ele busque, por nenhuma virtude que ele acha que tenha para alcançar o mérito da salvação, por nenhum sacrifício que ele venha praticar, flagelos, penitência, dentro de nenhuma religião. É impossível para o homem se salvar. Não tem saída para o homem se ele não encontrar a porta que Deus colocou. Vou repetir novamente, porque a repetição ajuda a compreender. Quando você repete várias vezes, você entende e guarda aquilo. Então vou repetir. Para o homem é impossível se salvar se ele não encontrar a porta que Deus colocou para ele sair dessa condição que ele está e ter acesso a Deus para a salvação. Ele nunca vai se salvar, vai permanecer perdido. O homem nunca vai encontrar salvação em nenhum lugar se ele não encontrar a porta que leva ele à salvação. Ele continua perdido. Então o próprio Jesus, presta atenção no ensinamento, para que você seja livre desse engano, dessa mentira. Porque hoje as pessoas são ensinadas, as pessoas vivem no entendimento de que podem se salvar porque estão dentro de uma religião, porque cumprem cerimônias religiosas, porque praticam boas obras, porque fazem isso, aquilo e aquilo outro. A gente vê as pessoas aí colocando a salvação em outro meio. Dizem que creem em Jesus para ser salvo, mas precisam de igrejas, precisam de rituais de igreja, precisam de vida de igreja, precisam de caridade de obra social de igreja. As pessoas estão com o entendimento de que elas vão ser salvas por mérito.
vivido por elas na religião, praticado por elas. Elas acham que tem que cumprir um bocado de formalidade, de legalismo religioso para poder ser salva. As pessoas não estão dentro da palavra de Jesus. As pessoas não estão praticando e nem guardando a palavra de Cristo. As pessoas não estão alicerçando sua vida, estabelecendo sua vida de fé com Deus na palavra de Cristo. E por isso estão perdidas de Deus. Há uma discussão grande de salvação. Alguém ensina que só é salvo dentro daquela determinada igreja. Se não tiver dentro de uma determinada igreja, não é salvo. Aí vem outra pessoa e diz, não, só é salvo nessa igreja. É essa a igreja verdadeira. É dentro dessa igreja que você é salvo. Não, só é salvo se cumprir o cerimonial. Você tem que cumprir o cerimonial, senão não é salvo. Não, você só é salvo se estiver aqui sendo devoto e praticando, guardando tudo que é mandado aqui nessa igreja. Senão não é salvo. Escuta, aprenda com Jesus. É impossível para o homem se salvar. Você pode guardar o sábado, dar dízimo, está dentro de qualquer igreja que você quiser, que acha que é a verdadeira. Você pode estar vivendo o cerimonial do batismo nas águas pelos homens dentro das instituições religiosas. Você pode fazer caridade, você pode fazer boas obras, você pode ajudar os pobres, você pode andar uma vida justa aos seus olhos pela justiça e a santidade da religião, não bebendo, não roubando, não matando, não fumando. Nada disso vai te conceder salvação. Porque eu creio no que Jesus disse, é nisso que eu fico. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. É impossível ele ser salvo por qualquer outro meio, caminho ou algo que ele venha praticar, um lugar que ele venha estar. Salvação é possível só por Deus. Só Deus que opera o impossível na vida da humanidade. Para o homem é impossível ele se salvar. Mas Jesus vai dizer que para Deus nada é impossível. Porque quem proporcionou, quem colocou a esperança da salvação, quem proporcionou o meio de salvação para o homem, foi o próprio Deus. Não foi o homem por meio de nenhum ritual deste mundo que ele pratica. Não foi o homem por meio de nenhum conceito religioso que ele entende que é salvo. Salvação foi estabelecida para o homem, colocada à disposição do homem, pelo próprio Deus. O próprio Deus. O homem, para ser salvo, escute uma coisa. O ser humano, para poder alcançar a salvação de Deus, ele precisa ser justificado do seu pecado, ele precisa receber a remissão desse pecado, ele precisa ser santificado e absolvido de um tribunal que ele está por causa do pecado. E tudo isso só é possível porque o próprio Deus preparou o meio de justificação, o meio da remissão de pecado, o meio de santificação, o meio que o homem encontra a esperança da salvação. O próprio Deus que proporcionou, que estabeleceu, que colocou essa esperança para nós. Aí vem agora os religiosos dentro das suas religiões, levando essa multidão que está dentro das religiões com a esperança de salvação, porque é dessa religião, porque pratica esse cerimonial, porque vive dentro dessa regra, dessa norma, porque são devotos e praticantes, vivendo a crença, os dogmas, os credos das religiões. Vem o diabo e coloca essa mentira na mente do povo, que eles têm que estar nessa igreja porque é a verdadeira, por onde ele é salvo. Bom dia, se eu fosse chamar reto, vem aqui Aldo Moura. Aldo Moura, pode subir, vou avisar. 702. Vocês estão entendendo isso? Então quero que vocês entendam, eu estou aqui, o senhor Aldo Moura. Tudo bem? Não. Eu estou aqui para levar para vocês esse esclarecimento, pessoal. Muita gente está perdida da verdade de Deus.
Muita gente que está aí dizendo que crê em Jesus está andando fora da palavra dele. E está com a esperança fora da direção da palavra dele. Está seguindo uma direção contrária a ele. Porque não estão sendo prudentes para analisar a palavra de Cristo e colocar na sua vida essa palavra como um alicerce e fundamento da sua vida com Deus. O que estão colocando como alicerce e fundamento da sua vida com Deus é o legalismo religioso. É a vida, a devoção, é a vida consagrada, é a vida dentro do legalismo religioso. E aí vocês vão se perder. Porque é impossível para o homem salvar-se a si mesmo. Tem religião que faz as pessoas entender que ela que tem que buscar praticar boas obras para poder ser purificada do seu pecado, como a religião, a doutrina da religião espírita. Ensina para os adeptos, onde estão lá, seguindo essa doutrina, que eles que têm que se purificar com o karma, com as boas obras, através de várias vidas, reencarnação que eles pregam, para poder purgar, pagar o seu pecado e se purificar da culpa, para chegar a um estado perfeito, o nirvana. Esse pessoal, se não se converter à verdade de Deus, que é Cristo, vai continuar perdido, irmão. Grande será a decepção e o desprezo eterno quando essas pessoas que estão dentro dessa mentira partir para a eternidade. Porque só vai prevalecer na eternidade quem creu na verdade e se manteve nela, perseverando até o fim, na verdade que é Cristo. Está entendendo isso? Então a gente vê que hoje as pessoas estão sendo conduzidas no entendimento de Deus, não pela palavra de Cristo, mas pela doutrina dos homens, dentro das religiões. E logo se enquadra o que Jesus vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração, o entendimento, está distante de mim. Por quê? Porque não estão pela palavra, estão pelos preceitos dos homens. E é isso que eu quero que você entenda, que você analise, que você observe, que você dê atenção. O que a palavra está revelada. Jesus aqui em Marcos capítulo 10, Jesus vai dizer que para o homem é impossível ele salvar-se a si mesmo. Você tem que entender que para a salvação ser realizada na vida do indivíduo, o indivíduo precisa ser justificado do seu pecado. E ele não vai alcançar justificação, remissão de pecados, cumprindo penitência, vivendo flagelo, se flagelando, vivendo dentro de sacrifício religioso, como ensina as religiões. As pessoas se flagelando, não é para purificar meu corpo, vou matar o desejo da carne, vou me dar chicotada, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, vou fazer jejum. Você pode fazer a sua vida inteira de jejum. Isso não vai te levar a alcançar a graça de Deus. Não é pelo jejum, não é pela oração, não é pela vida religiosa de igreja ou religião nenhuma. É unicamente, exclusivamente por Cristo que você alcança a graça de Deus, o perdão, a justificação para a salvação. O homem só encontra por meio de Cristo, que é o meio impossível que Deus operou para proporcionar a salvação para o homem perdido. Eu acho interessante a pergunta dos apóstolos, que ficaram questionando-se entre si: quem é que pode se salvar? Aí Jesus agora, ouvindo isso, vai dizer a eles: para o homem isso é impossível. Não tem como o homem se salvar se ele não buscar e não receber o socorro de Deus na vida dele. Não tem como o homem chegar a Deus se ele não aceitar o favor de Deus na vida dele, que é a graça para o homem ser salvo. Não tem como o homem chegar a Deus se ele não andar pelo caminho que Deus abriu. Não é o caminho que ele entende que vai chegar a Deus. Não é o caminho que ele estabelece para chegar a Deus. Não é o meio de salvação que ele coloca como meio de salvação para Deus. Não é o lugar que ele diz que ali o homem está salvo em Deus. Se esse homem não ouvir a verdade e não crer na verdade,
se esse homem que vive dentro dessa mentira na religião não se converter à verdade que Deus mostra, por onde encontrar salvação, por onde chegar a Ele, o meio único e exclusivo que Deus estabeleceu para tornar possível a esperança da salvação para o homem, que é Jesus, ele vai continuar perdido nesse entendimento, ignorando, desprezando a graça de Deus. É o que estava acontecendo com os judeus. Os judeus queriam ser salvos pelas obras da lei. Os judeus queriam ser salvos pelos rituais cerimoniais que a lei pedia. Os judeus queriam ser salvos pelas suas virtudes na sua vida de zelo na religião. Paulo vai dizer, se vocês se deixarem guardar e praticar tudo isso como meio de salvação, vocês da graça têm caído. Cristo para vocês é em vão. Não adianta você dizer que crê em Jesus, mas se não se circuncidar não é salvo. Não adianta você dizer que crê em Jesus, mas se não der o dízimo, não guardar o sábado, não ser batizado, não é salvo. Não adianta você dizer que crê em Jesus, mas se não estiver dentro de uma igreja escravizado no legalismo extremo religioso, vocês não é salvo. Então logo vocês da graça têm caído. O sacrifício de Jesus, vocês anularam na vida de vocês. O único meio de salvação, vocês desprezam. Com esse entendimento de que, não, eu creio em Jesus para ser salvo. Mas se eu não for batizado, se eu não estiver na igreja, se eu não guardar o sábado, se eu não fizer isso, se eu não andar assim, se eu não comer isso, se eu não viver dessa forma, eu não sou salvo. Estão tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo. O diabo pegou a mentira da religião que os homens pregam para fazer o povo anular a graça de Cristo. A garantia, a certeza, a convicção da minha salvação é em Cristo por onde eu me glorieio. É por Cristo, o meu Salvador, por onde eu me glorieio da salvação. Mas tem muita gente aí que se gloreia na sua vida religiosa, porque se veste assim, porque não usa isso, porque não bebe isso, porque não come aquilo. Não, eu sou salvo porque eu sou da igreja. Eu sou salvo porque eu sou membro da igreja. Eu me batizei. Eu sou salvo porque todo mês eu tomo ceia. Eu sou salvo porque eu dou dízimo. Eu sou salvo porque eu guardo o sábado. Eu sou salvo porque eu estou na igreja verdadeira. Essas pessoas que vivem nesse entendimento, até agora, está separada de Deus. Por esse entendimento corrompido, que leva ele a desprezar a verdade do Evangelho. Salvação é só por meio da graça de Deus, o favor. Sabe o que é a graça? É um favor que Deus colocou, dando o meio de esperança da salvação para o homem. A graça é isso. Eu tenho que aceitar esse favor. Eu tenho que crer que esse favor é suficiente para me salvar. Eu tenho que tomar uma atitude e me converter, crendo nesse favor e me voltando para esse favor de Deus, que é a graça dele por onde eu sou salvo, e me manter convicto, perseverando, seguro, confiante, alegre na esperança, da certeza da convicção, da salvação que Deus me proporcionou, para manter-se nela, para que eu não venha me deixar sair, porque o diabo trabalha para influenciar a mente daqueles que já estão na verdade, para tirá-los da verdade, para que voltem à mentira e desprezem a graça de Deus. Cuidado! A palavra de Deus nos adverte isso. Olha o que Paulo vai dizer sobre isso, escrevendo aos Coríntios. Não é? Não, a Tito. Capítulo, primeira carta do apóstolo Paulo a Tito. Olha o que Paulo vai dizer advertindo os irmãos sobre essa realidade. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, aliás. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Escuta o que Paulo vai advertir os irmãos, para ter cuidado, para não se perder do caminho da salvação. Escuta o que Paulo vai advertir. Primeira carta de Timóteo,
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Já estamos. Esses últimos tempos que estamos vivendo já começou lá com os apóstolos. Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Por que vão apostatar da fé? Porque vão dar ouvido ao quê? A doutrina de demônios. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está entendendo? O motivo que muitos estão apostatados da fé, reprovados por Deus, desviados da vida de Deus. Por quê? Não são prudentes a guardar a doutrina de Cristo. O próprio Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Tu tendo cuidado na doutrina, para não se desviar dela, para não se perder, para não ser reprovado na fé, para não se perder do caminho da salvação, porque o caminho da salvação não é por meio de uma igreja, é por meio do entendimento e do conhecimento na palavra de Cristo. Vou repetir para você guardar isso, para você entender isso. O caminho da salvação não é por meio de vida religiosa dentro de nenhuma igreja. É por meio da palavra de Cristo, andando nela com entendimento, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andando firmemente guiado pela palavra de Deus, que é Cristo, o que Ele pregou, o que Ele ensinou, o que Ele instruiu, para onde Ele nos conduziu a ir e a estar e a perseverar. E não foi para nenhuma igreja, dentro de nenhuma igreja. Então Paulo vai advertir Timóteo a ser prudente, colocando sua vida na instrução da doutrina de Cristo. Ter cuidado para não apostatar da fé por meio de conceitos doutrinários ensinados por homens, influenciados por espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Espíritos das trevas, que trabalham a mentira, que usam os homens para influenciá-los a criar ideias, doutrinas, conceitos que não são a verdade de Deus, que levam o povo a desviar e a desprezar a verdade de Deus que Cristo trouxe pregada no Evangelho. Esse é o propósito que eu trabalho aqui, a comunicação da informação da palavra de Deus para vocês, para mostrar a vocês a verdade, porque eu estou vendo essa humanidade cada dia mais se perdendo de Deus, por meio da vida profana nas religiões, por meio da vida profana nos conceitos da cultura, dos entretenimentos, de todo o conceito do sistema que o mundo proporciona para o povo viver, seja o sistema religioso, o sistema cultural, o sistema, de entretenimento. A humanidade está perdida de Deus. O povo está dentro do sistema religioso, com a mentira de que estão indo para Deus, para a salvação, perdidos de Deus, achando que estão indo para Deus, porque o povo está sendo conduzido, formado, instruído dentro do sistema religioso, na mentira de Satanás, porque a verdade de Deus não está dentro de sistema religioso nenhum. A verdade de Deus não está restrita. Alguém se denomina a verdade de Deus. Alguém coloca Deus restrito dentro de uma religião, fazendo você entender que Deus encontra-se ali, que Deus está ali, não acolá nem em outro canto, que ali é o lugar verdadeiro, é a igreja, é a instituição de Deus. E se você não estiver lá, não tem salvação. Eles estão tirando Deus de cena e colocando uma instituição. Eles estão anulando o sacrifício de Cristo e colocando o sacrifício religioso. Eles estão tirando você do alvo que é Cristo, onde você tem que ir e estar, e colocando igrejas, instituições religiosas, para você ir e estar dentro delas, como se ali fosse a garantia da tua vida com Deus, de salvação. Saia desse engano. Saiam desse erro. Quantos debates aí? Não, a igreja verdadeira é essa. Não, tem que cumprir essa doutrina. A doutrina é essa. Tem que cumprir o sábado. Tem que guardar o ritual do cerimônia do batismo. Tem que tomar ceia. Tem que dar o dízimo. Os filhos do diabo estão pregando que se você não for batizado, não é salvo.
Os ministros de Satanás estão ensinando para você, se você não estiver dentro das igrejas deles, você não é de Deus, não tem comunhão com Deus, nem com a igreja de Deus. A igreja de Deus que eu tenho comunhão não é a igreja deles, as instituições. A igreja de Deus que eu estou em comunhão, que eu sou membro como todos os outros, são pessoas que estão em Cristo. Aonde estiver, não é dentro de uma instituição. Os membros do corpo de Cristo, igreja de Deus, estão espalhados no mundo inteiro. Estão nos becos, nas favelas, nos bairros nobres, nos bairros pobres. Estão em todos os lugares. Portaria? Nada, seu Marcão. Não, mas... Chegou ainda não. Chegando eu informo, viu? Tá bom. Eu sei. Tá bom. Chegando eu informo, pode deixar. Tá ok. Então vocês estão entendendo isso? O povo está preso, cego, nas trevas, sendo guiado para o anátema, na mentira de Satanás, que usa os seus ministros para pregar essa mentira dentro do sistema religioso, que leva o povo a viver a mentira de que ali é casa de Deus, que ali eles estão adorando a Deus. Eles estão se privando de Deus. O povo dentro do sistema religioso está rejeitando a Deus. Olha como o diabo faz. O diabo pega a verdade e transforma em mentira, e pega a mentira dele e transforma em verdade. O diabo faz as pessoas pensar que estão servindo a Deus dentro das religiões, enquanto lá eles estão apartados de Deus. E leva o povo que não está dentro dela a pensar que não estão em Deus, porque não estão dentro das religiões. Eles têm essa visão, não, eu sou de Deus porque eu estou na igreja. Quem não está nas igrejas não é de Deus. Olha como o diabo faz para prender, escravizar esse povo na mentira, levando para o anátema. Deus não se encontra em lugar nenhum restrito. Nós encontramos a Deus em Cristo. E Cristo não está dentro de igreja católica. Cristo não está restrito dentro de igrejas evangélicas. Cristo não está restrito dentro de igreja de mormons ou de religião, de igreja alguma. Cristo está bem perto de todos nós, nos convidando a vir a Ele, pela mensagem do Evangelho, que está sendo pregada não dentro das igrejas. Se tem uma coisa que você não vai encontrar dentro dessas igrejas, é a mensagem do Evangelho. Uma instrução dessa, que você está recebendo aqui, é muito raro você receber uma instrução dessa para te esclarecer, para te corrigir, para te orientar, como você está sendo aqui agora. É muito difícil você receber dentro dessas igrejas, por esses líderes, pastor, papa ou padre. Porque eles não têm compromisso com a verdade. Eles vão continuar cauterizando a mente de vocês, para vocês continuar alienados na mentira deles, vivendo valores e preceitos religiosos. Pregando para vocês não o Evangelho, pregando para vocês legalismo religioso, escravizando vocês dentro desses ambientes, servindo como se fosse para Deus. Vocês precisam buscar o conhecimento da verdade que liberta. Deus não mandou ninguém buscar, estar, procurar igreja verdadeira ou religião. Deus não orienta ninguém estar dentro dessa ou daquela igreja para ser dele e para estar nele. O que Deus nos orienta é ouvir o Evangelho e crer, conhecer a verdade e por ela ser liberto. A verdade que o Evangelho nos mostra, a verdade que o Evangelho nos revela, a direção que o homem tem para chegar a Deus pelo Evangelho. É isso que você tem que ouvir e crer, o que o Evangelho revela. Não isso que os homens estão dizendo. Venha para a igreja buscar a Deus, venha para a casa de Deus, venha receber a bênção de Deus, venha ser abençoado por Deus. O alvo não é a igreja, é Jesus. Quando você é chamado, é orientado, é instruído, a ir para outro meio, entendendo que ali vai encontrar alguma graça de Deus, alguma vida com Deus, a direção para Deus, você está perdido da verdade de Deus. Porque a verdade de Deus não leva ninguém para esses meios, para esses lugares, por esses caminhos que a religião apresenta para você.
o Evangelho de Cristo, ele nos dirige a um só alvo, a um só lugar, a um só meio, a um só caminho, a uma só verdade. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. É Cristo o caminho, a verdade e a vida. É Cristo a porta. É Cristo o pão que mata a fome, a água que sacia a sede da alma do homem, que preenche o vazio existencial que há dentro do ser humano, que é a presença de Deus. Essa presença de Deus você não vai sentir dentro de igreja. Essa presença de Deus você não vai encontrar dentro de igreja. Essa presença de Deus você não vai receber dentro de igreja. Essa presença de Deus você só vai ter quando você se converter a Cristo, que é por Ele que encontramos a vida com Deus. Estando em Cristo, eu estou em Deus. Estando em Cristo, Deus está em mim. Estando em Cristo, eu sou casa de Deus. Estando em Cristo, Deus habita em mim. Eu não preciso buscar a Deus em nenhuma casa que dizem que é dele, nessas instituições religiosas. São tantas mentiras pregadas por esses homens que se julgam pastores, servos de Deus, padres, homens de Deus, papa, pontífice, representante de Deus para o povo. É tanta mentira pregada por esses homens que dizem que são de Deus, esses líderes religiosos, dentro das religiões, que se você der ouvido à verdade, você vai ser liberto dessas mentiras. Tua vida não vai estar mais escravizada dentro de nenhuma igreja ou religião, para que tu viva consagrando e devotando o teu viver, centralizando dentro de igreja como se fosse para Deus. Quando você conhecer a verdade, você vai desfrutar da liberdade. Tua mente vai ser esclarecida e tu vai ter o conhecimento de Deus. Por onde tu vai estar andando verdadeiramente com Ele. É preciso homens pregando a verdade para o povo. É preciso homens compromissados com o reino de Deus para pregar o Evangelho, combater o bom combate da fé, condenar, reprovar todos esses ensinos malditos que está sendo dado para o povo como se fosse verdade de Deus por esses líderes religiosos de igreja. É preciso buscar agradar a Deus, não aos homens dentro de igreja. É preciso estar na posição que Deus me deu, não buscar posição dentro de igreja, como muitos estão buscando aí. Por isso que submetem aos homens. Por isso que são coniventes com a mentira. E muitos sabem que o que está sendo ministrado nessas igrejas não é a verdade de Deus. Mas eles não se manifestam, eles são coniventes. Porque eles querem agradar os homens. Eles querem satisfação dentro das igrejas. Eles querem posição acima de outros dentro da igreja. Eles querem púlpitos de igreja. Eles querem promoção para ser consagrado pelos pastores das igrejas. Eles querem cargos dentro da igreja. Eles não querem agradar a Deus. Eles não querem trabalhar para o reino de Deus. Eles querem trabalhar para o reino dos homens dentro das igrejas. O que eles querem é ser escalado para os cultos formais, para a formalidade religiosa, dentro do ministério dele, onde eles vivem, nesse mundo mentiroso de Deus. Tudo de Deus é só funciona no mundo deles. Eles ficam presos nessa bolha. Igreja é instituição, rodando neste mundo mentiroso, que diz que é o mundo de Deus. Dentro de trabalho, de compromisso, de sacrifício, de regra, de norma, de atividade, de responsabilidade. E eles pensam que isso é obra de Deus. Eles acham que são de Deus por isso. E se gloriam na sua vida de igreja. E aí eles estão perdidos e pensam que estão salvos. E aí eles estão reprovados por Deus, pensando que estão aprovados por Deus, vivendo essa adoração, esse sacrifício de tolo vã. Conheça a verdade e seja liberto, irmão. Não fique preso nesse mundo restrito, nessa bolha denominacional, onde você vive só aí centralizado nesse ambiente religioso, dentro dessa instituição. Tudo seu de Deus é aí dentro. Vá viver uma vida verdadeiramente com Deus, livre, liberta, glorificando e adorando a Deus na sua vida e no seu viver, com todos aqueles que estão ao seu redor em qualquer lugar, não é dentro de igreja. Salvação é impossível para o homem. Vida com Deus ninguém tem se não for por Cristo e em Cristo. Então eu peço a você que entenda isso. Muitos ensinamentos errados, muitas doutrinas de demônios. Você pode estar vivendo dentro da instrução de doutrina de demônio.
Eu não, eu estou na igreja evangélica, o pastor é um homem de Deus. Aos seus olhos, homem de Deus é quem está no evangelho, é quem tem compromisso com a doutrina, é quem leva o povo ao centro, o alvo que é Cristo, é quem faz discípulo para Cristo. Homem de Deus não é quem está dentro de igreja, escravizando o povo em legalismo religioso, deturpando e falsificando a verdade do evangelho, criando doutrinas, meios para o povo viver escravizado, servindo, praticando, como se fosse para Deus, para ser salvo. Homem de Deus é quem está permanecendo na doutrina de Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. O homem de Deus está na rua sozinho, pregando o evangelho. O homem de Deus está aí, ó, sem holofote, sem querer púlpito de igreja. O homem de Deus está pregando no metrô, está pregando aqui na internet, não com propósito de ganhar like, não com propósito de ganhar dinheiro, não com propósito de ter seguidor, não com propósito de ter fama. O homem de Deus está pregando com o propósito de levar a verdade. Ele se expõe, ele se desgasta para levar a verdade para o povo encontrar o caminho para Deus. Ele não prega para ganhar, para juntar tesouro, para manter o seu status, para criar o seu ministério, para levantar suas igrejas. Os homens de Deus estão sendo ignorados por aqueles que estão lá, vivendo a mentira, dizendo que é de Deus. Aprendam isso. O compromisso que o homem de Deus tem é com o evangelho, com a doutrina de Cristo, com Cristo que é o Senhor. Não é com igreja, nem com pastor, nem com soberano de ministério religioso nenhum. Então, cuidado. Eu peço a você que analise o que você está aprendendo, no que você está sendo formado, como princípios e valores para uma vida com Deus, para encontrar-se com Ele na eternidade. Cuidado. Seja prudente, porque isso pode selar o teu destino, ou para a eternidade com Deus, ou para a eternidade sem Deus. Isso vai depender da sua escolha e do caminho que você está seguindo. Há uma questão de necessidade que temos de ser prudente e buscar o conhecimento da verdade, para que a gente não venha se decepcionar no final do labor desta vida, quando deste mundo partir para a eternidade e encontrar do outro lado um destino eterno de vergonha e desprezo eterno. Porque só vai prevalecer para uma vida de glória, de gozo na eternidade com Deus, quem está em Cristo, na palavra dele, guiado, dirigido por ele, e perseverando até o fim, com cuidado na doutrina, para não apostatar da fé, seguindo outra doutrina, seja de quem for. Temos que estar firme no evangelho, por onde podemos ser salvos. Porque é o evangelho que nos dá a direção para Deus. E se eu me perder da direção do evangelho, me desviei de Deus. Tem muita gente preocupada em não sair de suas igrejas, porque acha que se sair das suas igrejas, estão desviados de Deus, porque foram ensinados assim, pelos líderes mercenários, os ministros de Satanás, que se denominam homem de Deus, que tiram o povo da verdade do evangelho, ensinando o povo que você só tem vida com Deus se estiver na igreja. Se sair das igrejas, você está desviado. Cuidado. Você está desviado dentro dessa igreja, com a tua mente cega, não entendendo e não conhecendo, e não sendo conduzido pela verdade do evangelho. Porque você, para estar em Deus, não é se manter fiel, praticando, devotando sua vida e consagrando seu viver a nenhuma igreja, dentro de nenhuma igreja ou religião. Para você se manter firme em Deus e não desviar dele, você tem que estar em Cristo. E a palavra de Cristo em você, por onde o Espírito Santo de Deus vai nos guiar. Amém? E que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Mais uma vez, estou aqui cumprindo o meu ofício do ministério que me foi dado. Ministrar a verdade do Evangelho, fazendo a exposição, levando luz e entendimento aos simples, para que saiam das trevas, do engano e da mentira, e conheçam a verdade e sejam libertos. O meu propósito, minha causa de ganho aqui, é proporcionar para vocês o conhecimento da verdade. Por onde vocês serão libertos? Que vocês encontrem a porta de acesso a Deus, encontrem e conheçam o caminho que leva vocês à vida com Deus. Por esse sermão, por essa instrução que eu levei agora, por esse esclarecimento que você recebeu, que a luz de Deus ilumine o teu caminho, o teu entendimento, tua visão,
espiritual para você conhecer, encontrar, seguir e se manter no caminho da verdade que nos leva à vida com Deus, que é Jesus. Amém?